E o presidente Lula afirmou nessa quinta-feira ser uma coisa de Deus ter sido eleito para a presidência da República 3 vezes e voltou a falar que pode disputar a reeleição. Quer dizer, o discurso já é de campanha, né? Isso é bastante claro. Mais uma vez ele se coloca aí como enviado de Deus. Já até se colocou num patamar superior, quando falou outro dia que Deus teria deixado lá a seca no sertão porque sabia que ele ia voltar a ser presidente. Quer dizer, é como se Deus tivesse feito um mal às pessoas durante muitos e muitos anos e o Lula fosse o salvador para resolver o problema divino. A fala nova ocorreu durante um evento em Mariana, Minas Gerais. Segundo o petista, só pode ser um milagre alguém como ele ter sido eleito presidente. Olha só como ele está tentando fazer um discurso aí com essa roupagem cristã, talvez tentando trazer um pouquinho do eleitorado evangélico para ele. Agora, cada vez que o Lula faz isso, soa mais a sacrilégio e blasfêmia do que qualquer outra coisa. Vamos rodar. Cara, filho da dona Lindu, com diploma primário e um curso técnico, virar presidente da República só pode ser milagre. Só pode ser coisa de Deus, gente, não tem outra coisa para explicar. E não é virar presidente, não. É virar presidente 1, 2 e 3 vezes. E se brincar, vai ter a 4ª vez. Se prepare, porque é o seguinte: esse país não vai cair na mão da extrema-direita. Não vai cair. Esse país aprendeu a gostar de democracia e nós vamos fazer a democracia prevalecer nesse país. É difícil, Rodolfo Borges, você que está aqui no estúdio para comentar isso também, conceber que haja alguém mais arrogante nas falas do que o Lula, quando se coloca dessa maneira, como um milagre a presidência dele, como um enviado de Deus para resolver os problemas do país. Quer dizer, qualquer cidadão que ficar falando esse tipo de coisa vai ser ridicularizado pelo seu entorno, porque realmente é ridículo, é patético. Agora, o Lula ele tem essa desenvoltura no palanque para falar esse tipo de barbaridade e muita gente naturaliza, a gente não pode naturalizar. Boa tarde a todos. Qualquer um que dissesse isso seria devidamente ridicularizado. E na situação que o Lula está nesse terceiro mandato é pior ainda, porque ele está muito mais distante do que já esteve. Se ele dissesse ali no primeiro mandato isso, até poderia dizer, olha, realmente isso aqui, ele saiu do segundo mandato, né, com super popularidade às custas do país, a gente já falou isso aqui várias vezes, deixou a conta para Dilma pagar, né, a sucessora, e acabou sendo vítima de impeachment depois, no contexto disso, de que ele usou tudo o que a herança bendita, que ele chamava de maldita lá do governo Fernando Henrique, usou toda a herança e não deixou nada para Dilma, acabou que ela foi deposta, né? Esse tipo de discurso do Lula porque ele não pode dizer mais nada. O que ele pode dizer além disso e ficar projetando grandeza? O governo dele é miúdo, está super mal avaliado, está encurralado por todos os lados, tá encurralado no Congresso, só no Supremo Tribunal Federal não, né? Mas aí o Supremo não consegue ajudar tanto quanto esse governo precisaria. Agora, ele está encurralado no Congresso e do ponto de vista da popularidade. Então ele fica aí, sempre que aparece, nesses palanques, fazendo essas bravatas que só servem para a gente ridicularizar ele mesmo. E a pesquisa Ipsos e PEC, divulgada nessa quinta-feira, mostrou que a reprovação ao governo Lula atingiu o maior patamar desde o início do seu terceiro mandato. A avaliação de ruim péssima subiu de 41% em março para 43% em maio. Em comparação com o início do mandato, esse índice registrava 24% nos primeiros 3 meses de governo. Então, Rodolfo Borges eu estou só aqui dando uma informação factual sobre o que as pesquisas apuraram e que legitimam o que você estava falando. O Lula não tem o que mostrar, então ele precisa ficar valorizando de uma maneira messiânica a sua própria figura, com todo esse personalismo, como se ele fosse o salvador da pátria, como se ele fosse o defensor da democracia contra aqueles que querem solapá-la. A gente vê uma série de problemas durante o governo dele,
dele, uma série de tentativas de solapar a democracia. A gente vê escândalo no INSS, todos esses problemas com as contas públicas, o governo apelando a meter a mão no bolso da classe média, no bolso de trabalhadores, porque não faz corte de gastos, e ele está tendo desgaste com a população, como tem mostrado as pesquisas. Então, só um milagre salva esse governo? Teria que acreditar mesmo em milagre e assim... Com ironia. Pois é, agora, mesmo assim, né, digamos, né, que surgisse um milagre, mesmo assim, como é que vai justificar esse governo do Lula? É muito complicado de justificar ele. Eu gosto sempre de repetir que o Lula ele concorreu na última eleição, não foi para salvar o Brasil da extrema-direita, não foi por causa da democracia, foi para tentar limpar o currículo dele, a biografia. E o caminho desse governo que está levando para o final é de que ele não só não vai conseguir limpar a biografia, como aparentemente vai piorá-la. E é justo, porque você lembrou muito bem de que ele deixou a bomba das contas públicas para o colo da Dilma, para o colo da sua sucessora. Então, o que acontece, eu já expliquei isso muitas vezes, é que as consequências de determinadas medidas tomadas por um presidente, elas aparecem no outro governo. E aí, na hora da propaganda, você descola uma coisa da outra. A relação de causa e consequência muita gente não capta no Brasil, e a propaganda ela é feita muitas vezes, principalmente a política ideológica, para dissociar causa e consequência. Tem até um bom artigo do economista Marcos Mendes, que o título é irônico, Em Defesa do Governo Dilma, justamente porque ele aponta que aqueles problemas que aconteceram no governo Dilma, claro que ela pode ter ajudado a agravar, mas foram plantados no governo Lula, com toda a filosofia de gastos que ele implementou. Só que como era um período de boom das commodities, como tinha um mercado internacional, apesar do petismo bom para as contas públicas brasileiras, isso ficou disfarçado. E agora não há. Então toda a ideologia desenvolvimentista do petismo, do Estado como motor da economia, de você torrar dinheiro do povo para se manter no poder, na verdade, mas não com esse discurso, não com essa retórica, agora está tendo a consequência durante o governo Lula. Então, esse desgaste está indo para cima dele. Ele fez de tudo, inclusive na campanha eleitoral da qual ele participou depois, para se descolar do desastre econômico do governo Dilma. Mas agora a consequência está vindo durante o governo dele. E aí ele precisa apelar a esses ares messiânicos. Wilson Lima, você quer participar dessa conversa? Eu vou fazer uma manifestação rápida, Felipe, porque na prática o governo, perdão, o governo Lula não tem o que mostrar. Esse que é o grande problema. E para tentar se manter vivo nesta disputa eleitoral de 2026, o Lula precisa apelar para Deus, precisa apelar para um inimigo antidemocrático ou para qualquer tipo de outro artifício. Eu costumo falar aqui, Felipe, que quem define eleição é o preço do tomate. Esse é que é o ponto. E o tomate está caro. Então não adianta o Lula tentar entregar obra lá no interior de Minas Gerais, no interior da Bahia, se no final das contas o que pesa realmente para o cidadão brasileiro é se ele vai pagar 7, 8, 10, 15 ou 20 reais no quilo do tomate. Então esse aqui é o ponto. E o presidente Lula, cada vez mais, ele leva a economia para uma direção em que ela não vai conseguir se recuperar. E, de novo, o governo Lula, ele tem prazo, né, ele precisa resolver essas suas próprias contradições até março do ano que vem, porque a partir de março do ano que vem já vamos ter aí o início do processo eleitoral. Então, se o governo não conseguir se arrumar até lá, aí é aquilo que já vamos falando, estamos aqui adiantando aqui no meio-dia. Você vai ter primeiro um desembarque da base, o governo Lula vai ficar cada vez mais isolado e o pior, o presidente Lula pode chegar sim a meados do ano que vem completamente enfraquecido, e aí a gente sabe muito bem, né, Felipe? Se ele chegar sem condições de uma reeleição clara, é capaz até que ele nem dispute uma possível reeleição.